E aí? Um prazer ter você aqui. Muito bom. Uma honra mesmo. Aqui, tamo junto. Então, Primeiro faz se a apresenta aí. Primeiro eu quero deixar livre para você se apresentar. Meu nome né? é Daniel, né? Daniel Branco, né? Danny White. Daniel White. Eu tô assim, sem meio saber o que falar, né? Tá nervoso, né? Não, É muita pressão, assim. Eu sei que eu não, sou um cara não, muito importante, assim, sabe? não tô pressionado, não. Mas é mais assim, é difícil assim a gente falar da gente mesmo, né? Eu tenho uma coisa assim, eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo. Pode ser religiosidade, Aham. né? Como às vezes. E tem gente que gosta de falar de si mesmo, né? Sim. Mas tem um texto na Bíblia que fala assim: aquele que. é, aquele que. O homem que fala de si mesmo busca a glória dos homens, né? Exato. Então, quando a gente fica falando da gente mesmo, você fica querendo provar para as pessoas quem você é e tal. Quão importante você E é, às o que vezes é você a viveu. gente que parece que a pessoa tem que falar isso para afirmar para ela mesma, Aham. Pra acreditar que para ela realmente acreditar que ela é aquilo que ela está dizendo que ela é, né? Uhum. Eu não tenho problema com isso, nenhum, né? Meu nome é Exato. Daniel, né? Aham. Tenho 59 anos, estou beirando 60 anos. Tá novo. Sou casado com a mesma mulher há 32 anos, vamos fazer agora, né? O seu pai ali, ó. E aí? Quer vir, pai? Certeza? É, Então tá bom. sou casado com a mesma mulher, Isso é uma honra com a mesmo. mesma É uma mulher, honra. Isso aí é. né? E tem até uma coisa assim que a gente precisa repensar, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, né, que o presbítero ele precisa ser marido de uma só mulher, né? Ele pode ter uma de cada vez. Tem uns que acham que tem uma mulher de cada vez, né? Uma cada hora. Uma cada vez, uma agora, uma depois, né? Ou se ele é um homem que só casou uma vez, né? E nada mais do que isso. Então vamos lá, qual a sua opinião em relação a isso? O homem que casou só uma Só uma vez? vez, só casou e vive com a mesma mulher. Quando perde isso, acabou, né, cara? Acabou, né? Acabou, acabou. Não tem muito o Acabou o que. chamado, acabou o ministério. Fica uma coisa meio duvidosa, né? O cara que. Fica uma situação Quem que é meio essa? Essa é minha segunda complexa, mulher, né? aquela ali é minha enteada, né? É, Não é sua filha, não, né? É minha enteada. Ficam umas coisas meio meio estranhas, torta, né? complicadas, né? É, amém. Basicamente é isso. Você nasceu aonde? Nasci aqui na Na Lapa, Lapa. mas passei grande parte da minha infância, da minha adolescência, juventude em Osasco. Você se converteu com quantos anos? Me Quando você converti, conheceu Jesus, né? conheci Jesus com 23 anos de idade. Ah, foi tarde até. Pensei É, que você tinha conhecido antes, assim. não, 23 anos. Caramba. É, eu, assim, apesar da minha avó ser crente, toda a minha família ser de origem evangélica, família por parte do papai, né? Aham. Mas eu cresci sem nenhum contato com o evangelho. Aliás, não vou dizer sem nenhum contato. Eu lembro assim, eu tenho lembranças assim, tipo feeds, né? Aham. Que vem na mente assim, da minha. A gente em cima de um caminhão, né? Na igreja da minha avó, tinha um irmão que tinha um caminhão Ford. Lembra, Vladimir? Aqueles caminhão Ford, a gasolina. É, não, era aquele compridão assim, O era um quadrado. Fordão a gasolina. Uhum. E ele colocava os bancos assim e levava os irmãos para a igreja. E era na igreja Batista Maranata, lá no quilômetro 18, em Osasco. É bem cena de filme Bem americano mesmo, assim, né? eu menino. E eu lembro até da música que eles cantavam muito. Caminhando eu vou É da hora. para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Então eu tenho esse tipo de lembrança.
mas vivência com o evangelho eu não tive. Porque meu pai desviou do evangelho muito novo e voltou para o evangelho 3 meses antes de morrer. E eu já era crente, né? Então, praticamente, eu fui o primeiro crente da minha casa, da minha família. É. Não tinha noção disso, não. Não, fui o primeiro crente dentro da minha casa. 23 anos. Com 23 anos de Como é que, idade. em relação a isso, foi fácil pra você essa decisão do ser cristão? Porque antigamente tinha muito isso, né? De tipo, o filho andava muito com o pai, muito próximo do pai, ele sempre meio que refletia o pai. E o pai meio que ditava muito. Mas o que o eu filho ia era fazer, maluco, né? Eu usava droga. Não, eu costumo dizer, né? Como é um podcast, você pode falar o que quiser, né? Pode. Na minha idade, eu já me dou o direito de falar o que eu quiser. E ninguém vai falar assim, isso é papo de velho, cara. É um velho falando, velho fala bobagem, né? Então, na verdade, assim, eu só não fui gay, cara. O resto. Então, o resto. Então, a vida era sexo, droga e rock and roll. Era assim minha vida. Na doideira total. Na doideira total. E aí, meu primo, um dia, meu primo tinha se convertido. Meu primo, ele era homossexual, tal. Ele se converteu e depois desviou, né? Quando eu me converti ao evangelho, foi ele que me levou para a igreja. Caramba. Doideira, né, cara? E ele morreu de AIDS, cara. Silas. Pra você deve ter sido um baque do caramba, né? Porque assim, foi a pessoa que te trouxe, né? Foi o cara que me levou. E foi uma mó doideira, assim. O dia que ele me levou, passou em casa. E se não fosse assim, eu não iria. Passou em casa, ó, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. Ah, tá bom, então vamos. Aí eu fui, cara. E aquela noite foi decisiva. Eu lembro o dia 23 de dezembro de 1984. 84, cara. Às 20 horas e 58, 59 minutos. Eu não lembro da minha data. Eu lembro. Caramba, eu não esqueço. É que eu foi marcante. A minha foi muito novo, né? Meu encontro com Jesus, né? Mas quando eu me converti de verdade, foi também 18 anos, 16 anos, que foi quando eu encontrei Jesus mesmo, né? Esse negócio aqui é a moringa da vovó? Esse daí é do pastor. A vovó, da vovó. É do pastor isso aqui. Pastor que gosta desse. Ô pai, só faz um favor pra mim. Dá uma olhada nesse fone aí pra ver se o áudio tá bom. Tanto do meu quanto do dele, pra ver se nenhuma voz tá sobressaindo. Então isso foi aos 23. 23. Aí eu me converti rapidamente, assim. Eu acabei... Tudo foi muito rápido comigo, cara. Muito rápido. Foi tudo muito acelerado, assim. Eu me converti com 23 anos de idade. Quer ver? 6 meses depois eu estava dentro do seminário. 8 meses, 9 meses depois eu estava fora de São Paulo estudando num seminário evangélico. Mas isso tudo pela sua decisão? Sim. Foi algo que queimou no seu coração? Não. Como é que foi isso daí? Aí é que vem a estranheza do negócio. Eu tenho muita dificuldade, assim, e eu posso estar errado, né? Que todo mundo, o cara fala assim, eu tive um chamado. Pouca gente recebeu a visitação do anjo. Eis que te digo, eis que eu te levanto. Tipo a experiência de Moisés na sarça, né? Quando Deus fala com Moisés de dentro da sarça, né? Ele vê a sarça queimando, o fogo não consumia a sarça. Aí ele fala assim, irei lá e verei essa grande maravilha. Quando ele chega perto da sarça, a voz de Deus sai do meio daquele fogo e começa a falar com ele.
E mesmo assim, depois dessa experiência, Moisés tinha dúvida de tudo, né? Ele ainda errou depois. Quando Deus fala assim, vai, É. eu falei, Senhor, olha, eles não vão me ouvir. Eu falei, não, pode ir. Eu falei assim, eles não vão acreditar no que eu vou falar. Eles vão me entender, né? Entendeu? Então, é como se a mensagem fosse dele, é de Deus. O problema é... Então, mesmo um cara que teve uma experiência contundente, como Moisés teve, de chamado e vocacional, mesmo ele que viu a voz de Deus e a sarça ardendo, ele teve dúvida depois. Imagine para mim que não vi sarça, não vi nada. Então, eu tenho muita dificuldade de achar que o cara assim, eu tive um chamado e foi no dia tal. Até acredito, né? Se a pessoa está dizendo, eu não desminto a pessoa. Mas eu acho assim que, por quê? E vou te falar por quê. Porque assim como, igual eu estava pregando ontem à noite aqui, a vocação é uma coisa que você vai se desenvolvendo. Você não entendeu ela direito. Você não discerniu ela direito. Então, é natural todo mundo ter dúvida do chamado. A gente, pastores, cara, tem dúvida. Quando começa tudo dar, quando tudo começa a dar errado na igreja, a gente indo embora, ai, será que Deus me chamou? Imagina um menino de 23 para 24 anos, eu não tinha certeza de nada. Então, eu acredito assim, que o chamado é uma coisa que vai sendo construída dentro de você, ele vai se desenvolvendo. Por quê? Porque o dom é uma coisa que é dada instantaneamente. Agora, você tem que desenvolver aquilo. Agora, você tem tudo de Deus dentro de você, mas você não tem consciência do que você tem dentro de você. Você tem um chamado que Deus sabe, né? Porque na visão de Deus, é aquela ideia que, quando ele diz assim, nós, Efésios 2, né? Que somos feitura sua. Quer dizer, nós somos criados à imagem de Deus. Diz assim, somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Fala em Romanos 8 também, né? É. Ele nos predestinou. Agora, ele chamou, né? Sim, mas no Efésios 2 eu acho que é mais profundo. Porque ele diz assim, nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo. Então, é o propósito não sou eu que crio o propósito. É o propósito de Deus que não é eu. Escolhe, né, e não é eu que escolho, né? Não é eu que desenvolvo ele. É o propósito de Deus que vai me desenvolver. É o que está dentro de você que vai te desenvolver. Então, tudo para mim era muito, não era nada claro. Mas eu não tinha ideia disso. Eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção do que eu me tornaria. Eu não tinha noção do que Deus fez com a minha vida. Me tirou da rua, me deu um chamado que eu não sabia, entendia direito. Aliás, eu entendia pipoca nenhuma. Você só tava literalmente eu só queria, indo, né? eu estava indo. Aprender, né? Não, é isso aí, estava literalmente indo. Eu sabia que eu era crente, era aquilo que eu queria, eu estava decidido a seguir o evangelho. Só o resto foi com o tempo. Então, foi uma coisa que vai se desenvolvendo, você vai entendendo, você vai discernindo. Eu acho que é isso mesmo. É mais ou menos isso. Porque é assim que acontece. Então, assim, apesar de a gente gostar do mover profético, mas fica muito espiritual, aquela espiritualidade vazia, inócua. Se você não vê a sarça ardente, você não é crente. Tá doido, não tá, entendeu? A experiência de Jacó, a mesma coisa. Jacó foge do irmão, Deus aparece, fala assim, Jacó, eu vou fazer na sua vida. Ele vê a escada vinda da terra ao céu, a escada desceu do céu. A escada não subiu da terra, ela desceu do céu. Entendeu?
E ele fala assim, e ele fica assombrado com aquilo, impactado com aquilo. Então, mas eu não tive essa experiência real. Eu fui ter uma consciência quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu comecei a falar em línguas. Quer dizer, 2 anos e meio depois, quase. Caramba. Entendeu? E você já estava no seminário, então? Tava, mas eu era batistão, Entendi. de origem batista. Eu era um batista, mas... também. Eu tô vendo, tá Ele incomodando. fica, parece que o diabo fica ali. Mas é basicamente isso. Então, tudo. Mais próximo? Então aumenta no ganho pra mim, por favor. Do mic. Então, tudo muito assim. Então, eu fico, quando eu vejo assim essas experiências de chamado assim, a maioria não sabe definir quando foi, como foi. Eu lembro assim que quando você chega no seminário, você tem que escrever uma carta, como foi sua experiência de vocação. Aí eu escrevi umas besteirinhas lá, mas hoje, com a idade que eu tô, com a maturidade que eu tenho, Tem mais consciência. muito né? mais consciência. Eu sei que eu era chamado, Uhum. mas eu não tinha consciência de quem eu era. Eu não tinha consciência do meu chamado, não tinha consciência do propósito de Deus. Era tudo muito obscuro, cara. Não era nada claro. Eu simplesmente Você fui. era novo na fé em si, né? Você era Totalmente. novo Não, no meio. eu era É uma difícil de criança. entender. Cara, 8 meses de convertido, você está dentro do seminário. Aí fala assim: ele é um crente muito novo. Se você vê os crentes velhos que tinham no seminário lá, eu era top. Eu era top das galáxias. Porque os caras eram ruins pra caramba, mano. Muitos pastores hoje, mas a maior parte deles conservadores. Fez o seminário aonde? Eu fiz 3 anos no Seminário Teológico Batista Ana Wallerman, Ana Wallerman. lá Aonde que é? em Dourados, no Mato Dourados. Grosso do Sul, Pô, legal. interno, era daquele modelo de Uhum. internato Sim. ainda, integral, que você estudava manhã, tarde e noite. Então, era uma coisa assim. E hoje eu começo a repensar. O cara vai para um seminário, você tira o cara da vida da igreja. É isso que eu ia te perguntar. Assim, na sua Se é visão útil. hoje, é útil o seminário? Assim, útil lógico que Você só né? está fazendo Porque... pergunta legal, hein? Ô, Ô, louco. eu estudei pra vir, né? Ó, o Mas, que é o... assim, porque eu vejo muita gente, assim, pensando, puxa, hoje a moda é Dunamis, né? É Dunamis, você vai pro treinamento do Fire and Fragrance, você vai pro Dunamis Greenhouse. Então, é um seminário, é um momento. Só que eles são bem ativos em si. Mas eu sei que ainda existem os seminários, a Faculdade das Nações, eu vejo muito fazendo isso, ainda da Jocum. Qual a sua visão em relação a isso? Legal, Assim? muito boa pergunta. Toda instituição, seja seminário, as agências missionárias, Jocum, Missão Amém, que mais? Tem várias missões aí. A Hope. Então, todas essas chamadas missões, né? Ou seja, urbanas ou transculturais, tal, todas essas missões, elas são missões com objetivo para-eclesiástico. Que Preparação. nome bonito, né? Parece para-Olimpíada, né? O que é a para-eclesiástica? Então, é uma organização que funciona paralelamente à igreja para dar um suporte numa deficiência da igreja. Então, vamos pensar assim, a agência missionária, ela tem aquele papel para-eclesiástico, porque ela faz o que a igreja não tá fazendo. Deveria ter fazer e não faz. Entendi. Pegou? Peguei. Então ela devia inspirar o cara, o missionário dentro da igreja, aquilo que a gente estava falando, de dar um propósito para o cara. Então hoje o cara vai para a igreja, o que o cara quer? Ele quer ser rico, ele quer ter um carro, mas você não dá um destino para o cara.
E isso é uma coisa complicada. Entendeu? A igreja, ela tem que ser uma casa de destino e propósito. Quando ela não dá um propósito, porque ela não encontrou o propósito dela, É. o papel dela, ela não entendeu quem ela é. Porque eu estava falando ontem. Sim, sim. Né? Ela não entendeu o papel dela, o lugar dela. Então, é uma coisa muito complexa isso. E é a mesma coisa simples. É. Então, as agências missionárias, Jocum, Amém, aquela tem até em Rio, uma cidade aqui do pastor Davi Botelho, são agências missionárias que fazem um trabalho legal, relevante, mas é para eclesiástica. Entendo. Aqui não é uma crítica a Jocum, mas Sim, é sim. uma reflexão que eu quero pra fazer. nós, né? Como igreja Por exemplo, em si, né? o cara vai para Jocum, ele volta com a mentalidade anti-igreja. Ele quer estar na Jocum. Ao invés de ele trazer aquilo pra cá, ele Porque quer ir pra lá, porque né? a igreja, eles ficam com aquele sentimento que a igreja não valoriza, não investe em missões, tal, não sei o quê. Eu concordo. Sim. E eles fazem o que a igreja não faz. Só que essa história está mudando hoje. Exato. Está mudando. Por exemplo, a LAR lá, a nossa igreja lá, nós ajudamos 1.500 crianças dentro do Haiti. Uau. A gente ajuda a missionar, a gente Sim. ajuda a manter missionário no Camboja, na Uau. África. Isso Então, é importantíssimo, né? exatamente. Então, nós ajudamos a manter lá a igreja, 1.500 crianças no Haiti. 1.500 crianças no Haiti, que não é uma coisa fácil. E nós somos uma parte de quem ajuda galera, eles lá, de uma galera. Exato. Entendeu? Porque a gente não consegue fazer tudo isso Sim, sim. sozinho. Mas fazemos o que muita gente não faz. Legal. Entendeu? Então, é uma ideia. Então, então a igreja, como a igreja não ativa uma visão missionária, não promove missões, ela não tem uma visão para fora, ela tem uma visão muito intimista dentro, né? Se chegar uma pessoa, um homossexual ou como é quando o cara, um travesti dentro da igreja, uma pessoa travestida, tal, uma pessoa trans. o que vai acontecer? Tanto homem como mulher, se ele chega dentro da igreja, aquilo é a igreja não sabe reagir não àquilo, sabe reagir àquilo, né? não sabe receber aquilo, Assim como não sabe lidar. morador de rua Então ela também, tem duas opções. Ou ela abraça aquilo sem denunciar, sem mudar o modelo de vida da pessoa, ou ela confronta demais. Repele a pessoa. Então, por quê? Porque a igreja não entendeu o papel dela na terra. Entendeu? Ela não entendeu o que é ser igreja. O que é o papel dela de ser igreja. Então, ser igreja é reunir todo domingo, vir dentro de um culto, e chapa tal. Alguns chapam, a grande maioria fica lá perdida, igual porque não entendeu quem é, não sabe quem é, não sabe o papel dele ali, o objetivo daquela reunião, não entendeu? E nós mesmos, líderes, erramos muito nisso. Na verdade, o erro das pessoas não entenderem é da liderança em si, né? Somos de nós, assim, porque a gente tá... Ou assim, eu vejo, né? Ou a gente tá muito dentro disso, que a gente esquece de ensinar, acha que na osmose as pessoas vão entender. Sim. Ou a gente, na verdade, tá muito com o pé atrás, assim, não passa, não ensina de verdade. Exatamente. Assim, então eu vejo muito isso. E aí você até puxou a questão assim... Então, nesse sentido, eu acho que por um tempo o seminário fazia o que a igreja não fazia. Perfeito. Então, com o modelo celular, mudou bastante isso. Então, em vez de mandar o cara para fora, ele treina dentro da igreja. Porque quando você manda um cara desse para dentro de uma instituição, se é uma instituição que não é dentro do modelo de internato, o cara vai todo dia para a aula. Então você perdeu um trabalhador. Exato.
É isso que eu porque fico ele está se pensando, preparando, Aham. que não se prepara coisa nenhuma. Aí você pode fazer aquela pergunta assim: o que que você aprendeu no seminário? Aliás, o que que você usa do que você aprendeu dentro do seminário? É. 15%. Porque o seminário, a instituição teológica, ela não ensina o cara a liderar. Ela Ele ensina ensina o a cara a base. pregar. É, literalmente É só pregar. é, Porque o conteúdo teológico lá é para o cara ter um conteúdo para falar, tal, não sei o quê. Que o cara pode ter tudo isso estudando a Bíblia, pá, lendo a Bíblia. A maior parte das coisas que eu falo, que eu compartilho com a igreja e viajo pelo Brasil, é baseado nas coisas do meu dia a dia, lendo, você estudando as vive, né? escrituras. Estudando a escritura, Aham. lendo a Bíblia. Dali que nasce tudo. Uhum. Entendeu? Então, minhas convicções, minha maneira de viver, a minha autocorreção, Sim. porque você lê na Bíblia, você vai corrigindo sua vida, né? A Você lei do passa aquilo que Senhor. você tá passando, né? Exatamente. Não tem como você ministrar Então, algo diferente. então o seminário ensina o cara a ser um pregador. Homilética é para Uhum. pregar, hermenêutica é para pregar, teologia sistemática, 2, 3, 4, análise, estudo analítico de livros Uhum. específicos, das cartas paulinas, Escatologia, tudo mais. escatologia, amartiologia, soteriologia, né? Então, você aprende tudo e você vai usar aquilo lá no ministério muito pouco. Muito Porque pouco. é pouco usual, né? Em si. Exatamente. É muita informação, é muito sólido, só que ao mesmo tempo é difícil de você repassar Não, isso de uma maneira é, muito. Num é e culto, por não exemplo. é. É e não é. É. É muito sólido e não é. Uhum. Que aí você começa a ler lá Berkoff, Bancroft, Paul Tillich, Bultmann. Você nem sabe quem é. Não sei, Exatamente. literalmente. Você vê, é É, cultura inútil, é pô. cultura. Entendi. Entendeu? Né? Batista, né, que Uhum. gosta muito do Langston, né? Do esboço de teologia Sim, sistemática sim. do Langston. Entendeu? Então são coisas assim. Aí o cara fala, você já leu Paul Tillich, Bultmann, Bancroft, Berkoff, que são teólogos contemporâneos. E todo mundo fala quase a mesma coisa. Eles divergem em pontos assim. É só, assim, mais ou menos assim, quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Nossa. É muito ridículo, é muito nada a ver. Então você passa anos dentro. Agora, o que é legal dentro do seminário? A convivência, né? Você conviver em grupo, morar dentro de uma faculdade, Uhum. convivendo com as pessoas diferentes de você, que pensam diferente, que vieram de formação diferente. Sim. É um Isso choque de é. cultura, muitas vezes, né? E ao mesmo tempo é um aprendizado o tempo Uhum. todo. Você lidar com gente o tempo todo, gente que é diferente de você. Que Teoricamente é a igreja, né? você vai Isso brigar, é a igreja, né? você É a vai ter comunhão treta, ali. você vai ter dificuldade, igual qualquer lugar, cara. É. Aí você vem a instituição querer te engessar. Imagina eu, um cara, cresceu a vida inteira no meio da doideira. Loucura, né? 8 meses depois, estou dentro do seminário, o cara quer me moldar, É, que eu seja como ele é. geralmente o pessoal que vai pra Né? lá são pessoas extremamente, assim, que tiveram uma vida já, né? Que É, prepararam ele pra que aquele estão ali e querem lugar. formatar você É, daquilo exato. ali, entendeu? Moldar como você veste, como você fala, como tal. E o tempo, quer dizer, hoje a igreja Uhum. quebrou muito isso. Gente tatuada, Exato. gente de cabelo grande, né? Você tem o underground pra caramba, Uhum. né? Aquela igreja underground, Mais aberta, né? bem Aham. aberta, entendeu? Que, que, que recebe todo mundo. E não tem jeito, o mundo está desse jeito. Antigamente não era aquele povo certinho. E normalmente as igrejas evangélicas eram, e até a comunidade da graça,
em São Paulo, aqui em São Paulo, ela foi assim, um marco, um contraponto. A música, modelo de Eles confrontaram governo. muito, né? E, Esse modelo e, eles, tradicional, né? e eles eram quadrangular. É. Eles confrontaram. Carlos Eu falo Alberto. porque meu pai conta muito sobre Sim. a história do pastor Carlos Alberto, dos meninos Carlos Alberto lá, né, Antunes, Wolfão Ademar e de tal, Campos. Ademar. Eu até falei com ele hoje de manhã. Uau. Então, são coisas assim que tudo vai mudando. Então, mas tem coisa que não muda, é o que eu estava falando ontem. Tem coisa que nunca vai mudar, cara. Você pode botar luz, parede preta, e eu não sou contra isso. Sim. Acho que a gente tem que evoluir, mudar, né? Dinamismo, né? A dinâmica. E a gente está num outro tempo. É num outro tempo. Né? E eu acho assim, uma das coisas que eu vejo bastante assim, toda igreja que se move muito profeticamente, ela tem mais êxito que as outras. Por incrível que pareça. Né? Ela escuta mais, ela tem um direcionamento mais individual, entre aspas. Estava né? conversando com seu pai agora no almoço, né? A gente conversando. Igreja muito voltada para ensino, para cuidado pastoral, ela não tem paixão. Parece um pouco mais fria, né? Ela fica mais rígida, né? Ela fica rígida, entendeu? Ela dá muito valor para esse tipo de coisa. E a Bíblia diz que... E é perigoso por conta da religiosidade, né? E nós somos edificados, como Paulo diz lá no livro de Efésios, no capítulo 2, somos edificados sobre fundamento de apóstolos e profetas. Sim. A base, ela tem que ser apostólica e profética. E não de mestre. E nem de pastor. E nem de evangelista. Você vai na lista dos dons, Deus deu primeiramente apóstolos, depois profetas, e depois a lista dos dons, ela não tem uma ordem igual, cronológica em todos. Aí muda. Entendi. Mas, primeiramente, por quê? Porque é a base. Né? E ela foi perdida nesses anos todos, né? Que a igreja tem restaurado. Sim. Hoje a gente já cai no outro extremo. Né? Qual que é o extremo? Tem apóstolo para dar com pau. O que não tinha, hoje tem demais. Aí você chegou num ponto que eu queria perguntar. Aí você chegou num ponto que eu queria perguntar para você, assim. Para mim, na minha humilde inteligência, que é baixa, é pouca, meu pouco conhecimento, eu tenho dificuldade de entender o papel do apóstolo. Mesmo porque o meu entendimento como apóstolo, ele veio de uma maneira muito, como posso dizer, empresarial. Vamos lá. No sentido de que tinha uma igreja que eu compartilhava, que eu conhecia pessoas de lá, eu convivia mais com eles, que parecia um plano de carreira. Então, o cara entrava, ele se tornava líder, aí ele se tornava pastor, aí do pastor de uma igreja, ele passava para um pastor de região, aí depois ele passava para o bispo, depois do bispo ele assim que depois que o apóstolo saía, ele era o apóstolo da igreja. Isso eu tenho com certeza que é uma maneira equivocada. Em relação ao serviço do apostolado, né? Vixe, a gente vai ter que fazer uns 10 podcasts aqui para... É bom, que a gente já emenda nos próximos, assim, faz ao vivo. O lance é o seguinte, né? Vamos pensar assim, do ponto de vista, a igreja, a palavra apóstolo, literalmente, ela aparece a primeira vez nos próprios evangelhos. Entendi. Que Jesus chamou os seus discípulos e os chamou de apóstolos. Então, originalmente, o apóstolo é aquele que é enviado. Ok? Ele seria, dentro dessa perspectiva primária, o missionário. Tá. Mas o missionário, aí vem o lance das agências missionárias.
a maior parte delas manda o missionário, abre um parênteses aí, Uhum. manda o missionário não manda o cara para implantar uma igreja. Pegou? Manda pra servir o local, né? Ou servir o local. E, na Da verdade, escola, fazer... ele é enviado para estabelecer o reino de Deus. Uau. Ele tem que ser enviado para Tem estabelecer que o reino gerar de Deus. líderes ali, né? Uma Então, igreja. nesse sentido, Aham. até mesmo essa visão missionária, ela é errada. Porque quem que você manda para um lugar desse para implantar uma igreja? Você manda o que você tem de melhor, não é o que você tem de pior. É quem tá novo, né? Não é para tem quem bagagem, né? é para um cara que estabeleceu coisas, que fez coisas a vida inteira. Aí você vai mandar o que você tem de melhor e não o que você tem de pior ou o que está sobrando ali, a mão de obra que está sobrando, tal. Aí fica, porque aí gera esse romantismo, Entendi. ok? Então é o que é enviado, mas ele é enviado para estabelecer, entendeu? A vida, a expressão visível do reino de Deus é a igreja. Então, porque o reino de Deus, quando você fala assim, o reino de Deus está entre vocês, é muito subjetivo. Ele é subjetivo, porque ele é maior do que a igreja que você vê. Não dá pra colocar dentro de um Entendeu? quadrado ali, né? Mas a igreja é a expressão visível Legal. do reino. É a expressão visível do reino de Deus. Estou vendo. Cadê o reino? A igreja é a expressão visível do reino de Deus. A igreja universal ou mundial. Ai, Deus. Universal no sentido do universo da igreja. Não a universal do reino de Deus, que ela também faz parte da igreja universal. E a igreja mundial, que é a igreja que está no mundo, também faz parte da igreja universal, que faz parte também da igreja mundial. Meu Deus do céu. Aí a briga eu quero ver. Só. Aí o cara pergunta, que igreja você é? Aí você fala assim, da mesma que a sua, Exato. maluco. A gente é da igreja. Mesma família, né? Entendeu? Então, é essa expressão. Então, quando Jesus mandava os discípulos dele, ele os enviou e os chamou de apóstolos. No sentido de enviar. Uhum. Ok? E eles são enviados para isso. Agora, olhando do ponto de vista, assim, bíblico, às vezes não é tanto do que você chama o apóstolo, mas é qual é o papel dele. Uhum. Entendeu? O que ele tem que fazer? Quando você lê o livro de Hebreus, a Bíblia diz assim, que Jesus é o sumo sacerdote, é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele está dizendo que Jesus é o apóstolo, dentro dessa primeira perspectiva, enviado por Deus para uma missão, para representar Deus, representar o reino na terra, tal, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, Jesus é o apóstolo. E, ao mesmo tempo, a visão apostólica ela vai se ampliando quando ela funciona de maneira prática dentro da igreja local. Qual que é a visão prática? Quem é o cara, de maneira prática, que viveu isso dentro da igreja? Paulo. Quando a gente lê Foi extremo até, né? Foi radical, né? Ele diz assim, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim, eu como um sábio construtor lancei o fundamento e outro vem e edifica sobre ele. O que o Paulo fez? Ele lançou o fundamento. Agora, veja bem, voltando para aquela ideia do próprio Paulo, diz assim, edificado sobre fundamento de apóstolos e profetas. Então, qual que é o papel apostólico? Além de ter sido enviado, lançar fundamentos. Então, tudo que é base,
a igreja, ela nasce a partir do ministério apostólico. Eu acho bem legal. Alguém comparou assim os 5 ministérios com os 5 dedos da mão, né? E o apóstolo é o dedo polegar. Por quê? Porque todos eles dependem disso. Né? Porque ele nasce, ele toca todos os outros. Uau. Né? O apóstolo, profeta, aponta o caminho. O evangelista é o dedo maior, é o que tem mais alcance. Ele vai aonde precisa de ir, né? O pastor é o dedo da aliança. Uau. E o mestre é o dedo, é aquele dedo que entra, que cutuca lugar, aonde outro dedo não entra, ele entra no ouvido, no nariz, tá? Então é o dedo mínimo. É o mestre. Mas o ministério apostólico, basicamente, ele dá base, fundamento. Sim. Por isso que o Paulo diz, quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, você tem que ajuntar as peças, né? No Efésios ele diz, nós somos edificados sobre fundamento de apóstolos e profetas. Ok? Mas no livro de Coríntios ele diz assim, eu como prudente construtor lancei um fundamento a base. E outro vem e edifica sobre ele. Quer dizer, o papel apostólico é da base, é lançar fundamento. É por isso que no livro de Hebreus ele fala que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque ele é a base. Ele é a base. Ele é o no livro de principal, Pedro, chama ele e diz assim, ele é a pedra principal que os construtores rejeitaram, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E todos vós, como pedras que vivem, sois edificados. A gente é edificado como pedra viva sobre a pedra principal, que é Jesus, que era o apóstolo da confissão, da nossa confissão. Ele é a base dela. Então, todo o ministério apostólico, estou dando só uma pinceladinha aqui, bem rapidinho, já está bem profundo, muito legal. A base dele é dar fundamento. É dar fundamento. Por exemplo, quando você lê lá o livro de Hebreus, no capítulo 6, ele chega no capítulo 5, né, do livro de Hebreus. Eu estou com uma certa perda de memória, tem coisa que eu não lembro. Eu lembrava desses textos assim, se eu não me engano, Hebreus 5,14. Aqui. Quanto a isto, irmãos, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Então, olha só. Então, ele olha para a igreja de Hebreus e fala assim, ó, cara, pelo tempo que você já tem, já era para você estar ensinando alguém. Então, é necessário. Aí ele diz assim, mas vocês se tornaram tardios em ouvir, em razão do tempo. Ok? 5, aqui, 11. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente ao assunto, os princípios elementares da palavra de Deus. O que é princípio elementar? Fundamento. Aí chega no capítulo 6, ele vai, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constantes, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí ele começa o capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares. Ele diz assim, não lançando, tem tradução que diz assim, não lançando de novo o fundamento
do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele fala desse ensino básico. Por quê? Então, o próprio escritor de Hebreus, que uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Apolo, né? Por causa da riqueza do grego, Sim. né? Tinha que ser um cara erudito para escrever. Então, E chegar onde ele chegou. E alguém que conhecia Presença profundamente. de pessoas, assim, extremamente... E alguém que conhecia profundamente a lei de Moisés. Que o livro de Hebreus, ele está falando para judeus, para os hebreus. Então, para os judeus que conhecem a lei. E quando fala da lei, é o livro de Levítico. É a base de tudo. De tudo. Uau. Então, eu acredito assim que o ministério apostólico ele sempre se preocupa com a base, com o fundamento. Por isso que ele é aquele que chega primeiro. Entendi. E aí o Paulo diz assim, eu como sábio construtor lancei o fundamento e outro vem e edifica sobre ele. Mas edifica sobre o fundamento apostólico dele. Uau. Simples, né? É doideira de pensar assim, porque muda um pouco o conceito que a gente entende hoje como igreja, né? Historicamente como igreja. Exatamente. Porque a gente vê, literalmente, assim, os que eram para ser apóstolos, que são os missionários, estão fazendo o papel de evangelista, basicamente. Exatamente. Quando, na verdade, o apostolado é literalmente o que eles deveriam estar fazendo, construindo igrejas, estabelecendo o reino, para que depois os próprios evangelistas vão e edificassem junto com o que já foi construído, né? Exatamente. Já foi colocado. Uau. Isso muda muita coisa. E o ministério apostólico, ele funciona, ele toca todos os outros. Uhum. Aliás, todos os outros nascem a partir desse. do fundamento apostólico. Uau. Que é ele que chega no lugar e vai levantando. E depois o outro vem ele que bate e de frente com sobre cultura, que bate com Exatamente. Com... Eu até tenho muita aversão por essa palavra cobertura. Não, cultura. Ele que bate muito com... Sim, mas ao mesmo tempo aí vem... Estou abrindo outra janela aqui. Daquele lance assim, da cobertura. Sei. Por quê? Porque a cobertura fica em cima. E o ministério apostólico... Ele é base, né? Ele é embaixo. Ele não é em cima. Se ele é a base, ele empurra para cima. Ele alavanca, né? Ele não limita. Ele não, senão, ele deixa de ser fundamento para ser a laje. Então, o que fizeram? Quando chamam de cobertura, eles pegaram a Bíblia, viraram a Bíblia de cabeça para baixo. Uhum. O que tinha que ser a base virou uma laje. Entendi. O que tinha que ser uma coisa para sustentar e empurrar a construção para cima, vira uma laje pesada, que pesa e não deixa o reino de Deus crescer. Uau. E nessa visão assim de apostolado, a gente tem aqui na igreja, a gente tem como ouvido muito, né, falar sobre discipulado. Exatamente. Agora tem uma coisa que é importante aqui quando a gente pensa assim na questão apostólica, né, ou apostolar, né? Como que a pessoa, porque aí vem em tempos modernos, para você entender, porque uma coisa com relação ao discipulado, sim. que uma coisa está ligada à outra. Em tempos modernos, quando você começa a falar muito sobre os dons ministeriais, então o exercício do dom ministerial, que é apóstolo, profeta, ele tem que ser fruto da coisa básica. Então, vê bem, tem gente hoje que não tem, ele está na fralda enxuta, desejando ser um apóstolo.
Ele almeja isso. Uhum. Ele quer ser isso. Quando ele não tem as coisas, Básicas. as credenciais básicas. Não é o que credencia, é o que desenvolve o Sim, sim. chamado da pessoa. Então, aí vem no discipulado. Aí vamos pegar aqui o discipulado. Show. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, a minha pergunta, até para esquematizar aqui, quando eu estava assim, aprendendo mais sobre discipulado, estava discipulando alguns jovens adolescentes, eu falava muito uma frase específica, que nós devemos ser, o nosso teto deve ser a base para a próxima geração. Eu gosto Ok. muito de falar isso. Você até falou em relação Concordo. ao apostolado, em relação à base. O discipulado, ele deve acontecer dessa forma, no sentido de o seu teto tem que ser onde o seu discípulo pode apoiar e pisar de maneira com que ele possa avançar. É isso? Eu não sei se eu entendi a sua colocação direito. Eu acho que existe uma falta de... Como que é que eu poderia dizer isso? Uma falta de entendimento direito de um princípio. Quando eu falo assim da base, eu estou dizendo o seguinte: como que a pessoa vai desenvolver um ministério específico dentro dos 5 dons ministeriais se ela não construiu nada que sustente isso aqui? Ou que diga assim, ó, realmente você é isso. Não tem como. Como você constrói uma coisa dessa? Isso é complicado. É complexo. Consegue entender? Então, é como você chegar para um filho e falar assim, ó, você vai ser um médico. Aí fala assim, não. Aí o menino fala assim, eu vou ser médico. Beleza. Uhum. E agora? Você vai ser porque você quer ser? Você vai ser porque teu pai disse que você vai ser? Uhum. Ou você vai ter que trilhar um processo e desenvolver uma série de coisas antes para realmente a gente chegar lá na frente e dizer assim, eu não tenho que falar eu sou. Aí as pessoas vão dizer, você é o que aconteceu comigo. Uhum. Então o cara é. Entendi. Antes de alguém dizer, já diziam. Antes de eu, já Sim, falavam. sim. Entendeu? Já falavam porque eu evidenciava isso. Quer dizer, agora vê bem, essa evidência, ela é fruto de todo esse serviço que eu prestei aqui, do desenvolvimento de tudo isso. Então, nesse sentido, o discipulado, ele tem que conduzir a pessoa para o propósito de Deus. Ensinar, levar a pessoa a entender qual é o papel dela Qual é no o corpo. processo dela, né? E ela aprender a frutificar dentro da igreja. Ela tem que aprender a frutificar. Vou dar um exemplo. O ministério de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Quem que era Pedro antes? Um homem comum. Uhum. Pescador fazendo aquilo que o pai... Era a rotina do pai, Exatamente, né? a rotina a vida inteira. Aí chega Jesus e fala assim, vem após mim e eu vou te fazer um pescador de homens. Então, apesar de que Pedro se tornou apóstolo na igreja de Jerusalém, Sim. E a Bíblia diz que ele se tornou a principal coluna da igreja. E era mesmo. E o próprio Jesus disse, Sim. sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Está falando para Pedro. Sim. Ok? Agora, antes dele chegar aqui, Jesus falou assim, primeiro eu vou te fazer um pescador de homens. Ou seja, primeiro eu vou fazer você viver isso. Você vai ser... Simplesmente falar assim, ó, você é. Porque tem um monte de gente aí que tem... Não quero citar nomes, né? Não, Mas, vontade. mas tem um monte de youtuber aí, cara aí que arrasta multidões, milhares de pessoas
para dentro de uma conferência, o cara é chamado de pastor, mas as ovelhas dele são virtuais. Não tem discípulo, tem like, curtida. Uhum. Tá rico com isso. Sim, sim. Entendeu? E é uma coisa complicada. A pessoa não tem uma história no evangelho. Não é só uma história na vida da igreja, um testemunho. Estou falando assim, serviço. As pessoas não gostam dessa palavra. Não tem resultado. Sim. Qual o resultado que a pessoa deu? Significativo para dizer assim, o cara é top. Entendeu? O cara tem resultado concreto e abundante para dizer assim, o cara é? Não tem. Então, por que a gente... Mas a mentalidade é essa. Então, a gente gerou, a igreja ficou gerada disforme demais, pelo amor de Deus. Meio, né? Essa confusão, assim, né? E os líderes querendo ter, ó, eu tenho tantos pastores auxiliares, feito nos cocos, para não dizer outra coisa. Feito nos cocos. São pastores sem fruto. São pastores que nunca foram pescadores de homens, nunca cuidou de gente, não tem assim resultado. Ganhei, né? Multipliquei pessoas. Não tem. Não tem. Aí você fala uma coisa dessa, né? É igual aquele samba antigo, se gritar pega ladrão, não fica um irmão, né? Mas assim, você começa a falar isso, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Uau. Por isso que eu estou falando que o chamado, voltando lá no começo, sim. É muito subjetivo tudo, né? Ele é sempre subjetivo, para a maior parte das pessoas. Porque ele é constante, né? Ele é um desenvolvimento você constante, tem que, né? Tem que se desenvolver. Agora, eu, na minha época, não tinha ninguém. Eu fui me tornando obreiro, trabalhador, fazendo. Entendi. E aí, eu sei que já está avançado em horário, né? Que horas são? 5h30. 5h30. Já está avançado. Já, 15 para 6. 15 para 6. Eu quero fazer uma última pergunta. Talvez eu acho que vai ser a pergunta mais difícil para você. Se você pudesse hoje, chegasse um jovem de 23 anos, louco das ideias, chegou na igreja, se converteu, e ele vira para você e fala assim, ó, me chamo Daniel, eu quero que você literalmente me fale qual frase, o que você falaria para esse jovem com a mentalidade de hoje. É difícil, né? Nossa. Ai, meu Deus. Eu não mandaria ele pro seminário. Eu não deixaria ele ir. Eu não deixaria ele ir. Por quê? Aí eu fiquei na dúvida agora. Eu vou te falar por quê. Porque o seminário não forma ninguém. Ele informa. Entendi. Mas não forma. Aquele lance da revelação. Que você só recebe informação, mas não formação. Eu aprendi a ser pastor cuidando de gente, cara. Mas não aprendi... eu não aprendi dentro da sala de aula, não, pô. O Valdir fala muito isso comigo. Fala assim, eu não conheço ninguém que tenha mais graça para aconselhar uma pessoa do que eu. E eu falei assim, nossa, você está muito mal informado. Porque eu não acho que eu sou... Eu não acho que eu sou esse cara, não. Mas eu lidei com gente a vida inteira. Entendeu? Quando tem que ser duro, quando não precisa falar, quando se você falar não vai mudar e se você falar também não vai mudar.
Então, você vai aprendendo com o tempo. Eu não deixaria. Eu ia pegar esse maluco, ia cuidar dele, ia potencializar ele, ia gerar, formar ele dentro da igreja, ensinar ele trabalhando. Eu faria isso. Show de bola. Dani. Não, a frase é isso. Eu não faria isso. Eu ia segurar. Entendi. Ia treinar ele. Eu acho que o seminário é até bom, sabe? Quando o cara ele já produziu bastante em abundância e ele quer... É um plus. Uhum. Mas é um plus para quem já está a 1000 por hora no trabalho, no serviço. Você já tem um obreiro frutífero. Para passar, você até comentou a passagem que eu estava mencionando, né? Que fala sobre a gente tá tomando leitinho e aí a gente quer ir lá e comer o sólido, né? Quando na verdade que não é sólido, que não é nem sólido. Exato, que não é nem sólido. Aquilo que você chega lá, olha só o leite lá do Hebreus 6. Arrependimento das obras mortas, fé em Deus. O ensino de batismos, plural. Batismo no Espírito, na água. A imposição das mãos. A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isso, para a grande maior parte das pessoas, é comida sólida. E a Bíblia diz que isso é complexo, né? É o leite. Isso é complexo. Mas a Bíblia chama de leite. Uau. Com certeza a gente vai ter que marcar mais. Com certeza a gente vai ter que marcar mais. Assim, então eu quero que você encerre também, né, passando suas redes sociais, logicamente. AP Daniel Branco, né, no Instagram. E AP Daniel Branco, Facebook, fanpage, tem tudo lá, né? Só. E, fanpage é página de famoso, né? Sim. Diz a lenda. Que agora é o Clubhouse, né? Que o pessoal fala. Eu achei chato aquilo lá demais. Fica aquele monte de gente que não tem o que fazer. Parece que as pessoas não têm o que fazer na vida. Cheio de gente pra gente resgatar. O cara fica lá no Clubhouse, lá, conversando fiado. Nossa, mano, é muito... Teve pastores que no começo tiveram ideias ótimas, mas não... não, eu não. Não vai funcionar. Eu até entrei pra ver e falar, não nasci pra isso, não. Meu negócio é a vida na vida, Tá ali, né? Perto. Show, Dani. Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe. Muito obrigado Tamo mesmo. nós aí. Uma honra receber vocês. Tamo junto aí. Galera, muito obrigado aí pela participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E arrasta pra cima. E deixa nos comentários aí se você curtiu, se você não curtiu, se você tiver alguma pergunta, porque a gente terá a segunda parte aqui com o Dani mais pra frente. E eu quero pegar as perguntas de vocês para trazer para cá. E se preparem, porque logo menos a gente terá as lives. Então os podcasts serão feitos ao vivo para vocês poderem compartilhar, para vocês poderem trazer um pouquinho da visão de vocês. Beleza, gente? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.